nessa entrevista aqui que eu coloquei, essa pessoa vai te ligar e vai agendar uma entrevista. Essa primeira entrevista, onde vai contar muito o seu portfólio, onde vai contar muito o seu currículo, onde vai contar muito o seu LinkedIn, essa entrevista, ela é feita com alguém, provavelmente do RH. Então, esse primeiro contato é com alguém que está cuidando ali da vaga, que está fazendo essa gestão da vaga. E essa pessoa, ela vai mais alinhar a cultura da empresa, os valores da empresa, os princípios da empresa. Então, aqui, sabe aquele papo de soft skills? Aqui o soft skills, ele é importante. Mas as pessoas às vezes me perguntam, quais soft skills eu preciso ter? Você só não precisa ser um psicopata, um louco. Você só tem que saber conversar, se comunicar, responder as perguntas e ser honesto. Basicamente é isso. O soft skills é isso. A pessoa vai querer ver se você é capaz de conversar, de passar uma mensagem, de ter um diálogo, tá? Por quê? Porque você é analista de dados, você não vai trabalhar numa sala escura. Você vai trabalhar com equipe, com pessoas, você vai ter que fazer apresentações. Isso tá no escopo, tá? Então se você é uma pessoa que vai lá, o RH te faz pergunta, você fica, não tá bom, tá bom. Não é, eu acho que sim. Não, você tem que ir lá e saber se comunicar. Então você tem que ter uma postura, tem que falar, a voz falando, projetando a voz pra frente, né, com uma certa altura, com educação, saber se portar, saber explicar a sua experiência profissional que você teve antes, mesmo que não seja em análise de dados. Você tem que saber ter um diálogo ali, certo? Lembra, essa etapa, a empresa tá te conhecendo e começando um relacionamento. Imagina se você quer casar com uma pessoa, você chega lá, encontra a pessoa e fica, e aí, o que você faz? Eu trabalho aí. Mas você trabalha com o quê? Análise de dados. Pô, que pessoa desinteressante, uma pessoa terrível essa. Então você vai ser cortado. Agora, de soft skills, basicamente, se preocupe em se comunicar, em tentar não ficar tão nervoso, tá? Então não tem muito segredo em questão de soft skills, não tem mesmo, tá? As pessoas ficam jogando isso como se fosse uma grande coisa. Olha, soft skills, aprenda os soft skills necessários. Para de ir atrás disso, tá? Para de ir atrás disso. Isso daí é papo de quem não sabe a parte técnica. Então, se eu não sei o que eles pedem tecnicamente, eu vou falar que você precisa. Olha só, você precisa estar com uma roupa alinhada, bem passado, uma roupa condizente com a entrevista de emprego. Porra, eu achei que eu ia de sunga e bêbado. Sabe? Pô, que dica é essa? Que dica é essa? É lógico que eu sei que eu tenho que ir com uma roupa adequada, eu tenho que me comunicar de maneira adequada. Nada além disso. Nada além disso, beleza? E também aqueles blá blá blás que você vai acabar inventando ao longo ali. Não, eu adoro trabalhar em equipe, eu amo pessoas. Isso aqui faz parte do jogo, é o que a gente tem que fazer, certo? Então, é isso que você vai ter que fazer, porque de fato você vai ter que trabalhar com pessoas sim, tá bom? É só não chegar lá e falar assim, não, eu odeio pessoas, a única coisa que eu gosto é a minha planta e o resto eu quero que todo mundo morra. Só você não fala isso que você já tá bem na fita na questão de soft skills, certo? Porque aqui você tá começando um relacionamento, você tem que se mostrar uma pessoa interessante. Só que essa pessoa que tá conversando com você nesse primeiro momento, ela é uma pessoa da área de RH. Essa pessoa não tem um conhecimento técnico, então ela vai olhar e falar, olha, legal, a inteligência artificial ranqueou bem o currículo do Felipe. Eu vim aqui conversar com o Felipe, eu vi que ele não veio de sunga e bêbado pra entrevista, eu vi que ele veio bem arrumado, ele falou bem, ele conversou normal. Já, beleza. Qual que é o próximo passo? Eu vou precisar entender a fundo se o Felipe é ou não é a pessoa certa para essa vaga. Só que eu, pessoa do RH, eu não tenho essas habilidades técnicas para ver se o Felipe realmente é essa pessoa para o RH. Eu não tenho. Quem que tem? O Tech Lead. O gerente, provavelmente aquela pessoa que será o seu chefe. Essa pessoa é um analista de dados, sênior, ou ele é Tech Lead, que é o novo nome ali. Essa pessoa ela é uma gerente da área de dados e essa pessoa que tem conhecimento técnico vai fazer o próximo filtro. Deixa eu entender se o Felipe tem as habilidades para trabalhar na empresa. Já conheci o Felipe, já sei quem é o Felipe. Já me relacionei um pouco com ele, já vi que ele é uma pessoa bacana, não é um psicopata. Agora, eu preciso entender se o Felipe, que é uma pessoa bacana, serve para trabalhar na empresa ou não. Vou ver se eu gosto dele. Olha essa etapa, ela vem antes do gostar. Então vou ver se eu gosto dele. Aqui, só pra tá me incomodando aqui, porque eu tenho um certo toque. Antes que você ache que eu não coloquei o R, né? É que, na verdade, eu quis dizer que a empresa primeiro te conhece, depois se relaciona, depois entende, depois gosta, depois compra. Ela compra o quê? Compra você. Você é uma mercadoria. Você tem que se vender bem para a empresa. Você tem que mostrar que você é a solução para os problemas da empresa. Senão, a empresa não vai comprar você. Se fosse conhecer, se relacionar, entender, gostar e comprar, teria o R aqui, tá? Isso aqui, uma dica extra aí na aula. Escrevam certo o seu currículo, tá? Escrevam tudo certo, porque tem tipo de erros que a gente não pode cometer e as pessoas cometem, escrevem currículo errado, tá? Errado. Então isso é bem terrível. Mas voltando. Então agora você vai estar numa fase onde uma pessoa técnica vai analisar você. Vai continuar esse relacionamento que começou com uma pessoa do RH e agora vem para uma pessoa mais técnica para ver se você serve, para ver se eles gostam de você e se eles vão te comprar. Onde que vem essa etapa aqui? Essa etapa ela acontece exatamente aqui, ó. Conhecimento técnico e habilidades. Você vai ter então essa entrevista com o ser humano, onde o RH ligou, marcou uma entrevista, te explicou como é que era a empresa e falou, olha, tá bom, posso marcar com você? Você passou dessa fase aqui? A pessoa vai te perguntar, podemos marcar uma entrevista então com o gerente da área, com o Tech Lead, a gente tem disponibilidade de segunda, quarta e sexta, que dia e horário fica melhor para você? Aí você marcou essa próxima etapa aqui, ó, essa etapa aqui.
Essa etapa aqui é a próxima, que é onde você vai ter uma entrevista também, mas é uma entrevista técnica, tá? Uma entrevista técnica. Aqui é um outro ser humano. Você já passou da inteligência artificial. Você é um dos poucos que passou. Agora você tá numa entrevista técnica. E agora, na entrevista técnica, eles vão falar assim, legal, eu já vi seu portfólio, o Tech Lead nesse momento, o RH já viu o portfólio, passou pro Tech Lead. E também já passou o seguinte, falou, olha, eu conversei com esse candidato e ele parece ser bacana. Pô, vamos agendar uma entrevista com ele? Vamos. Aí o Tech Lead, nesse momento, ele já vai olhar o seu portfólio. Então, o seu portfólio ele é interessante nessa transição da primeira entrevista com o RH para a entrevista técnica. Por quê? Porque ele vai olhar e falar assim, não, o portfólio dele tá bem montado, tá bonito, legal, vamos lá, vamos conversar com ele. Normalmente, isso eu tô falando de um processo seletivo bem completo, de uma empresa grande, eu tô falando das maiores empresas do país, eu não tô falando, logicamente, da empresinha da esquina aqui. Então, mas eu participei de um processo seletivo que não teve tantas etapas. Pois é um processo seletivo mais simples. Esse aqui é um processo seletivo totalmente completo, que leva um mês e meio para acontecer, tá? Os processos seletivos mais completos das maiores empresas, normalmente leva esse tempo. Aí, você vai então marcar essa entrevista técnica com o gestor da área. Ele vai bater um papo com você sobre as suas experiências. Olha, eu tava olhando aqui o seu portfólio, e sim, muitos gestores eles abrem um portfólio e vão te perguntando. Eu tava vendo aqui seu portfólio, eu vi que você trabalhou aqui com regressão logística, né? Que interessante. Conte um pouco mais sobre esse projeto. É aí que você pega o safado que fez o portfólio, copiando do professor que tava lá no vídeo. Porque hoje, na análise de dados, não, parênteses, você entra lá e tem lá, aprenda análise de dados em 45 minutos, olha como nós vamos resolver o problema de logística da Apple. Aí você vê lá, é uma live de 45 minutos. Como que em 45 minutos o cara acha que vai te ensinar a resolver o problema de logística da Apple em Python no YouTube? 45 minutos. Aí o cara roda lá uma regressão logística. O professor, às vezes, bem às vezes, porque na maioria das vezes também não sabe, mas o professor às vezes até sabe o que é uma regressão logística, mas ele sai usando lá e você não sabe o que é, você só vai copiando e você coloca lá no seu portfólio. Aí o Tech Lead vai olhar e falar assim, bom, vamos ver se essa pessoa realmente sabe o que é uma regressão logística, que é uma técnica estatística avançada. Vamos ver se ele sabe. Conta mais sobre esse projeto. E aí? Aí você vai dar aquela enrolada, lógico, né? Se você não sabe realmente o que você está fazendo. Não, então, isso aí é um projeto para resolver a parte logística da Apple. E a Apple teve um problema assim, e começa a enrolar. E ele vai começar a te fazer perguntas um pouquinho mais técnicas que você não vai saber responder. Você vai começar a dar uma volta gigante. Só que qual que é o problema? Essa pessoa tem um conhecimento técnico. E aí vai ficar feio para você. Então, tem um portfólio que você fez, tá? Porque nessa parte da entrevista técnica, é isso que vai ser debatido. Ele vai buscar entender o seu conhecimento técnico. E aí, se você mentiu, se você falou que sabia fazer uma coisa e não sabe, fica feio pra você. Aí lembra que na parte do relacionamento que a gente precisa ter, a pessoa precisa gostar de você. Como que eles vão gostar de alguém que mentiu, que tentou enganar? Você já começa seu relacionamento com a péssima ou com o pé esquerdo. Dito isso, você vai passar por essa entrevista técnica.